Olá, mais uma vez, pessoal. Queria dar as boas-vindas para vocês para nossa primeira aula prática, mão na massa, aqui da nossa jornada, do nosso projeto, do nosso curso, aprendendo e ensinando R para análise de dados. Para quem está caindo aqui de paraquedas, eu sou o professor Marcos Ital, da Universidade Federal de Alagoas. Esse é um projeto com apoio da Creative Commons Open Education Platform, e todo esse projeto, as aulas, os conteúdos, são conteúdos abertos para você poder utilizar como quiser, para você poder compartilhar, para você poder até mesmo utilizar para criar coisas novas. Se você está caindo aqui pela página do YouTube sem ter visto a página central do projeto, pode assistir a aula, tá tudo bem, mas num dado momento eu quero que você vá na descrição do vídeo e acesse a página do projeto, porque ela centraliza tudo o que você tem e você pode começar da primeira aula, porque essa não é a primeira. Tudo bem? Beleza? Gente, vamos lá! Finalmente, depois de alguma preparação, de alguma expectativa, nós vamos começar a usar o RStudio e dentro dele começar a usar e a compreender o R. Tá? Então, se vocês me seguiram até aqui, vocês instalaram o RStudio, vocês instalaram primeiro o R e depois o RStudio, ou vocês criaram uma conta na Posit Cloud e criaram um novo projeto de RStudio dentro da conta de vocês. De uma forma ou de outra, vocês têm ou essa página ou a equivalente a ela. Eu posso até diminuir aqui, ó, que aí fica mais parecido ainda, né? A equivalente a ela no navegador. Eu não vou utilizar pelo navegador, tudo bem, eu vou utilizar pelo computador, mas praticamente tudo vai ser igual, então fiquem tranquilos para quem não pôde instalar e teve que então utilizar a versão da nuvem. Olha, quando a gente abre o R pela primeira vez, ou perdão, o RStudio pela primeira vez, que é o programa dentro do qual a gente vai lidar com R, a gente vai ver então essas janelas. Percebam que tem uma janela grandona com 3 abas. A gente não vai utilizar as outras abas, a gente sempre vai ficar na aba console, então eu vou sempre chamar essa janela de console. Tá? E à direita eu vou ter 2 janelas dividindo, uma com 4 abas. Não é muito comum a gente utilizar as outras abas, quase sempre a gente vai deixar essa aba Environment, ambiente, aqui em primeiro plano, e uma janela de baixo com várias abas, e nessa sim, eventualmente eu vou interagir com elas. Tem a aba Files, a aba Plots, a aba Packages, que são os pacotes, vocês vão aprender mais adiante o que eles são, e a aba Help, que é a documentação de ajuda. Tá? Eu vou deixar aqui na aba Plots, que está vazia no meu, só para não ficar distraindo vocês com informação que nesse momento não é importante. Percebam que o tamanho das abas pode ser alterado, eu posso passar o mouse na divisão entre elas para cima e para baixo, posso aumentar elas para a esquerda e para a direita. Em alguns momentos eu vou deixar meu console bem grande, porque a minha fonte está muito grande e às vezes algumas coisas não vão caber direito no meu console por causa do tamanho da fonte. Se você está usando no seu computador, recomendo usar uma fonte confortável para ler, mas que não necessariamente seja tão grande quanto a minha. Aqui eu estou usando 18, eu acho 12 ou no máximo 14 melhor para trabalhar no dia a dia, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Olha só, o console, essa janelinha que vocês estão vendo aqui, ela é o portal de comunicação que nós temos com o R. Isso significa que se eu digitar algo no console e pressionar Enter, o R vai interpretar e vai me dar uma resposta. Lembre-se que o R é uma linguagem, então quando eu digito algo e ele interpreta, ele está buscando significado no que eu estou dizendo. Eu já, fiz um pouquinho desse jogo de comparação com a linguagem humana. Se eu viro para uma pessoa, por exemplo, eu sou professor, eu estou em sala de aula, eu posso apontar para um aluno e falar: fulaninho, você pode acender a luz para mim, por favor? Aí a pessoa vai, sendo educada ali e tal, espero, vai se levantar, vai lá e vai acender a luz. De repente alguém que está numa cadeira do lado do interruptor, por isso que eu estou pedindo. Então eu uso a linguagem humana, um dos nossos usos é para isso, para que uma tarefa seja realizada. Na minha comunicação com R, eu vou pedir para ele fazer tarefas. Eu vou digitar e ele vai tentar interpretar. Se nessa situação de sala de aula eu falasse, eu aprendesse como se fala em japonês para a pessoa acender a luz, e aí eu falo em japonês para esse estudante, a não ser que
seja uma pessoa que por acaso sabe japonês, ele não vai entender nada e ele vai me olhar com uma cara de confuso, ou talvez ele possa responder: não entendi, professor. Quando eu estou me comunicando com o R, se eu falo algo que ele não entende, ou se eu digito algo que ele não entende, ele vai me dizer que não entendeu. Então eu vou fazer uma coisa aqui no console, bem besta. Eu vou digitar um conjunto de letras e vou dar Enter. E aí ele me deu um erro. Ele não me deu apenas um erro. Ele me deu um erro no qual ele falou que não encontrou um objeto. E isso é um erro muito específico, mas por enquanto vocês não têm que se preocupar com isso. No momento certo, a gente vai aprender sobre erros do R e a gente vai aprender a ler o erro e prestar atenção. Isso vai ser muito importante para você aprender. Mas por enquanto só entenda então que o console é esse portal de comunicação. Se eu escrever algo como 10 mais 10, digitei no meu teclado e apertar Enter, aí ele já me deu uma resposta 20. Escrever 10 mais 10 é o mesmo que falar para o R. R, eu quero saber o resultado dessa operação matemática, 10 mais 10. Aí ele me deu a resposta 20. A nossa comunicação com R, ela vai acontecer dessa forma. Eu vou dizer, R, eu quero isso, R, faça aquilo. E ele vai executando para mim. Exceto quando eu escrevo algo que ele não entende. Aí ele me dá uma mensagem de erro. É assim que funcionam as linguagens de computação, as linguagens de programação. O R é uma linguagem que ela foi feita para que eu não precise programar coisas novas no dia a dia. Eu preciso aprender palavras na linguagem e com essas palavras eu vou mandar o R fazer coisas. Uma operação matemática não é uma palavra, vai ser um pouquinho diferente, mas é um bom começo para eu entender como funciona. Só que tem uma coisa, nós não vamos trabalhar diretamente no console. Não é prático, não é legal, não vale a pena. Olha só, se eu apertar backspace, né, para apagar, ele não faz nada, ele não volta. Se eu apertar a tecla para cima, ele escreve a última coisa que eu escrevi, ó, tô apertando para cima e para baixo, dá uma olhada ali, enquanto eu aperto para cima e para baixo. Inclusive coisas de sessões anteriores, olha que doido. Não vai funcionar, não vai ser prático, eu vou ficar escrevendo coisas, aí ele vai misturar, e como que eu vou salvar isso? Eu vou copiar e colar? Não. Eu fiz essas duas coisas no console, mas praticamente tudo que a gente vai fazer, que vocês vão fazer no R, vai ser em um script. Então agora, gente, nós estamos numa aula prática. Quase todas as nossas aulas vão ser práticas nesse curso. Tem algumas exceções. Nas nossas aulas práticas, eu quero que cada um de vocês encontre a melhor maneira de acompanhar. Podem ter pessoas que preferem assistir a aula toda primeiro, depois abrir, voltar em trechos pontuais da aula e fazer, ou de repente até fazer de memória, se alguém tiver uma memória muito boa, não sei. Mas a ideia é que vocês façam. Vocês podem assistir a aula primeiro e depois fazer, ou vocês podem, ao longo da aula, dar uma pausa e faz. Se você tiver uma tela grande, ou nossa, eu tenho inveja de quem trabalha com duas telas, é um barato. Se você tem duas telas, você pode deixar o vídeo numa tela, o RStudio aberto em outra, e tentar ir fazendo enquanto eu estou falando. Em uma aula na sala de aula, eu muitas vezes vou parar, porque eu vou pedir para pessoas fazerem, vou parar e vou esperar. Aqui, como eu estou gravando, eu não estou acompanhando vocês, eu serei mais rápido. Então, esse hábito de pausar de vez em quando provavelmente vai ser muito importante para vocês. Vocês podem, eu penso que essa é uma boa maneira de acompanhar. Vai assistindo, pausa, faz alguma coisa. Assiste mais um pouco, pausa, faz mais alguma coisa e assim por diante. Tudo bem? Belezinha? Dito tudo isso, então, agora eu vou pedir para vocês fazerem algo. Vocês podem ter feito isso mesmo que eu fiz. Recomendo, é legal vocês acompanharem o que eu estou fazendo. Mas agora eu vou pedir então para vocês criarem um script. Como que eu crio um script no RStudio? Eu posso tanto ir em File, New File, RScript, quanto eu posso vir aqui no ícone, tá vendo esse ícone branquinho com um mais verde? Eu clico nele, ele é o New File, e aí ele tem a primeira opção, RScript. Marcos, o que são essas outras opções, hein? Para com isso, não é hora. Em algum momento, algumas só, mas poucas dessas coisas a gente vai olhar. Mas eu quero que você foque aqui em RScript, beleza? Cliquei, ó, abriu. Agora sim,
A esmagadora maior parte do tempo, a gente vai ter o RStudio com 4 janelas. Vai ser raro da gente não estar trabalhando com 4 janelas. Essa janela é o script. Ele está sem título, tudo bem. Se eu digitar alguma coisa, ele vai pôr um asterisco para indicar que eu não salvei. Perceba que tem um ícone de salvar, não precisa salvar ele agora. O script ele vai funcionar diferente do console. Eu escrevo, eu aperto Enter e ele não faz nada. Eu aperto a setinha para cima, ele volta para a linha de cima. Eu aperto o Delete, ele apaga. Eu vou para o final da linha, aperto o Backspace, ele apaga. O script, ele funciona exatamente igual um arquivo no bloco de notas. É um arquivo de texto no qual eu não vou ficar colocando itálico, negrito, mudando a fonte. É só um arquivinho puro de texto que eu posso mexer nele à vontade. Tá? E como que o RStudio funciona? Eu escrevo o que eu quero no script e eu aperto uma tecla de atalho. E a tecla de atalho faz com que está no script seja lançado para o console, aí o R lê. Ou seja, diferente do console que se eu escrevo e aperto Enter, ele já lê e ele já interpreta, no script eu me preparo, eu escrevo o que eu quero e só quando eu mando que ele vai tentar interpretar. E se ele interpretar e der erro, eu corrijo, porque eu estou no script, eu posso apagar o que eu fiz. O que é legal do script? Toda aula como essa, vocês vão terminar a aula com um script que vocês vão salvar e ele é de vocês. Todas as aulas que eu, Marcos, criar um script, ele vai estar disponível. No site vai ter a indicação de onde você baixa o script. Todos os scripts que eu estou criando, eles são entregues para vocês naquele mesmo formato. Licença aberta, pode utilizar como quiser, só lembre-se que fui eu que criei, então se você for compartilhar, indica, esse é um script que foi criado pelo Marcos Vital. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar o meu script. Primeiro, a versão final não vai ser isso, a primeira linha, mas eu quero primeiro mostrar para vocês. Então, que se vocês digitarem 2 mais 2, e aí você vai apertar, segurar a tecla Ctrl e apertar Enter. Eu vou chamar isso de Ctrl Enter. É o atalho, tá bom? Se você tiver em Mac é Command Enter, que é a mesma coisa. Em Linux, se eu não me engano, é Ctrl Enter também. Dá para configurar esses atalhos, modificar, fazer de outras formas. Se vocês estivessem trabalhando no RStudio, no R puro, no Windows, é Ctrl R, é diferente o atalho. Mas no RStudio é sempre Ctrl Enter, no RStudio da nuvem também é Ctrl Enter. Então eu seguro a tecla Ctrl e aperto Enter. Para quem está acostumado a usar a tecla de atalho, sabe muito bem o que é isso, tá? Igual Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, né? Mesma coisa. Então eu vou dar Ctrl Enter, vou apertar. Pum! Olha ali, ele fez 2 mais 2, indicou que é 4. Marcos, o que é esse 1 entre colchete? Guarda isso para depois vocês vão aprender. É assim que funciona o script. Sabe o que é legal? O script, ele registra tudo que eu faço. Depois que eu salvo, eu utilizo ele quantas vezes quiser. Tá, eu não preciso do R para saber que 2 mais 2 é 4. Mas imagina você lá na frente fazendo um script que gera um gráfico bacana e tal, e você salva e agora você tem aquele script. Aí você descobriu, nossa, tinha um erro nos dados, eu tenho que atualizar. Não tem problema, o script está pronto. Você só vai ler os dados de novo e vai executar o script do jeito que ele está. Ah, agora eu vou fazer uma nova análise, mas é aquele mesmo tipo de análise que eu fiz antes. Copia e cola o script e reaproveita. Ah, eu vou aprender algo novo. Procura um script pronto na internet, que pode ser uma ótima maneira de aprender. Isso vai fazer com que no dia a dia, o R, por mais que ele possa parecer trabalhoso e complicado de trabalhar, ele vai, na verdade, facilitar a sua vida. E o script é a chave, é o segredo para isso. Eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês sobre o script, não é a segunda, né? A primeira foi que eu posso dar Ctrl Enter para ele levar para o console. Um bom script, ele tem 2 elementos. Primeiro, ele tem as coisas que o R vai fazer. Claro, né? Óbvio. Se não tiver isso, não serve para porcaria nenhuma. Só que ele vai ter uma outra coisa. Ele vai ter comentários e explicações que nós, seres humanos, queremos. O script ele vai ser um misto de comandos que é para o R interpretar e coisas que são para pessoas interpretar. Inclusive, a forma de eu escrever os comandos também leva em consideração as pessoas. Tá vendo o 2 mais 2 a forma como eu escrevi? Quando eu tô numa aula, ao vivo, e as pessoas podem perguntar, sempre alguém pergunta, professor, e esse espaço? Precisa?
As pessoas sempre perguntam. E eu respondo, não, não precisa. Ó, se eu apagar o espaço, 2 mais 2 e executar de novo, 4. Se eu colocar um monte de espaço, 4. Ele ignora os espaços. Então por que você colocou os espaços? Eu coloquei os espaços porque esse script ele não é feito só para o R usar. Ele é feito também para que as pessoas possam ler. Escrever 2 mais 2 com esses espaços torna a leitura um pouquinho mais agradável aos olhos. Então, na medida que a gente escrever scripts para o R, a gente também quer que eles sejam lidos por pessoas. E aí, para isso, eu vou documentar o meu script, eu vou adicionar comentários. Como que eu faço isso? Eu poderia escrever 2 mais 2, aí eu poderia, antes disso, eu poderia escrever o R faz operações aritméticas. Aí eu vou lá e executo 2 mais 2, mas eu posso sem querer executar essa linha e ele vai dar um erro, e eu não quero que isso aconteça. Então, primeira coisinha que vocês vão aprender para escrever um script é que se você escrever um hashtag no começo da linha, ó, tá vendo que a marcação mudou? Ele interpreta aquilo como comentário. O R faz o seguinte, ele pega o que eu estou escrevendo e lê da esquerda para a direita. E aí ele lê o que está escrito na linha e tenta executar. No momento que ele está fazendo isso, se ele vê um hashtag, ele ignora tudo que está à direita do hashtag. Ó, se eu executar aqui, ele lançou tudo para o console aqui, inclusive nesse caso. Quando eu tenho uma linha de comentário seguido de um comando, ele lança as duas coisas de uma vez, tá? É uma característica do RStudio. Ele ignorou, ele não deu erro. Ele lançou para o console. O R faz operações aritméticas, mas ele não fez nada com isso porque ele sabe que isso é um comentário. Então, vamos começar a preparar o script. Eu vou dar umas linhas aqui, ó. Eu quero que o meu script, meus scripts sempre começam com um cabeçalho. Ó, esse vai ser, para muitas pessoas aqui, o primeiro script. Então eu vou chamar de meu primeiro script. Opa, script não, script. Vou colocar aqui o que, se fosse num aplicativo de conversa, tipo um WhatsApp, ele faria um coraçãozinho. Se eu colocasse esse menor com um 3. Então tá aqui um coraçãozinho. Meu primeiro script, coraçãozinho. Beleza? Aí eu posso escrever coisas que eu desejo. Por exemplo, aqui eu vou colocar aprendendo e ensinando R para análise de dados. Vou colocar professor Marcos Vital, UFAL. Eu recomendo que quando você escreva um script, que você coloque uma indicação de data, porque o R ele passa por atualizações e scripts antigos tendem a funcionar normalmente, mas se passam muitos anos, você pode ter problemas de compatibilidade. Eu estou gravando essa aula em novembro de 2025. Eu vou deixar isso aqui e eu vou colocar aqui uma coisa, nesse caso, eu vou abrir o meu script da aula anterior, só um instante, para copiar aqui, ó, essas duas linhas. Eu quero copiar a licença e eu quero copiar o site. Agora que eu fiz isso, gente, todos os próximos scripts eu vou pegar esse cabeçalho, vou copiar e colar e normalmente eu vou alterar o nome do script e a data quando eu gravar alguma coisa em dezembro ou em janeiro de 2026 e assim por diante. Tudo bem? Você que está fazendo daí, cria seu próprio cabeçalho. Não copia o meu não, não tem porquê, é o seu script. Esse meu script vai ficar disponível para você. Agora eu começo a parte prática. O R faz operações aritméticas, vou pôr 2 pontos aqui. E aí eu posso dar mais exemplos para vocês. Gente, vocês já estão usando o R, ó. Se você escrever 3 menos 8 e executar, ele coloca lá, menos 5. 5 vezes, o vezes é um asterisco, tá? 9, tá lá, 45. 23 dividido essa barra para a direita. Ó, não confunda com a barra para a esquerda, tá? É a barra para a direita. Tá ali, 3.285714. Ah, ponto, né? Pois é. Separador decimal do R é um ponto, não é uma vírgula. Na língua portuguesa a gente usa vírgula, no inglês a gente se usa ponto. Universalmente falando, a gente tem uma tendência a usar mais o ponto como separador decimal. Mais pra frente eu falo disso de novo, isso afeta algumas coisinhas que a gente faz no R. Nesse momento, só guarda essa informação. Ah,
Lembra de uma coisa que eu falei, gente? Eu falei assim, gente, quando o R tá lendo, ele lê da esquerda para a direita, e quando ele vê um hashtag, ele ignora tudo à direita. Olha que legal que eu posso fazer aqui. Soma. É meio óbvio, né? Mas mesmo assim, eu quero deixar explicadinho. Por que não? Divisão. Ó, vou executar aqui. Soma. Ele fez igual. Por quê? Ele leu o que tem na linha. Aí ele foi encontrando os espaços, que ele ignora. Aí ele viu o hashtag. Beleza, não preciso fazer mais nada. Ele executa o que está antes do hashtag. Quando o script está pronto, a qualquer momento você pode chegar no começo dele, na parte que importa, segurar Ctrl e ficar apertando Enter. Eu vou fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, vou aumentar aqui a janela do console. Eu executei cada linha do script. Percebam que aqui no script as linhas estão numeradas, o que é útil também. Lá para frente vocês vão ver a importância disso. E ele executou cada uma das operações. Se eu mudar 2 mais 2 para 2 mais 3, ele obviamente vai atualizar, vai fazer que é 5. E é isso. Isso é o funcionamento de um script do R. E esse é o nosso comecinho de aprender o R. Tá? Digamos que eu queira fazer um cálculo de uma potência. Os computadores eles têm alguns símbolos que são usados de uma forma meio universal. Quem aprendeu a usar um pouco mais de Excel, por exemplo, sabe disso. E eu posso calcular uma potência fazendo assim, ó, 5, aí eu vou colocar um acento circunflexo. Eu digitei, ele não apareceu na tela, porque o meu teclado está configurado para aparecer o acento quando eu digito uma letra e ele põe o acento em cima. Então, quando você tiver que usar um símbolo tipo circunflexo ou til e você quer que ele apareça na tela, digita ele e aperta espaço que ele aparece. Vou pôr 5 elevado a 4. Potência. Ó, 5 elevado a 4 dá 625. Tá certo? Aqui a gente começou a usar o R para algumas coisas bem basiquinhas, mas a gente começou a usar o R. Eu já vou encerrar a aula, mas poxa, Marcos, só com isso? Mas faz o seguinte, dependendo do seu ritmo, se você está assistindo essa aula e você quer continuar, assiste a próxima, porque ela vai ser continuação. Mas antes de encerrar essa, talvez você pare também. Se você for parar e continuar depois, eu vou pedir para você fazer uma coisa. Nós vamos salvar esse script para que quando você for começar a próxima aula, mesmo que você tenha fechado o RStudio, você continue tranquilamente de onde você parou, ou se você estiver no RStudio da nuvem, a mesma coisa, você loga de novo e continua de onde parou. O script está aqui como sem título, né, Untitled 1. Eu vou clicar no disquetinho, né, hoje em dia eu me sinto velho, muita gente não sabe o que é um disquetinho, mas esse símbolo é de um disquete. Eu vou clicar nesse ícone para salvar. Ele vai primeiro me aparecer essa janela de escolher a codificação, o encoding. A não ser em casos específicos, você nem vai piscar, você vai simplesmente dar OK e continuar. Tá? Normalmente é o que a gente faz mesmo no dia a dia. Em um dado momento futuro eu vou falar mais sobre encoding para vocês. Dei o meu OK, aí ele vai, vou salvar. Lá no RStudio da nuvem, ele já tem um projeto criado e ele vai salvar isso dentro de um projeto. Aqui, para quem está seguindo a aula comigo, deixa eu só chamar a atenção para uma coisa, eu vou cancelar, não vou continuar a salvar não. Se vocês olharem no canto superior direito, ele está escrito Project Known. E eu vou numa aula futura ensinar para vocês o que é um projeto e eu vou acompanhar vocês na criação de um projeto. Nesse primeiro momento, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Salvem. E saibam que se você não especificar e se você está usando Windows, ele vai salvar na pasta Documentos. Se você quiser, salva numa outra pasta no seu computador, tá bom? Mas no Windows a configuração padrão é salvar em Documentos. Nos outros sistemas operacionais vai ser algo equivalente ao que é salvar em Documentos. Eu vou chamar de meu primeiro script, o que para mim é um problema, porque eu tenho vários arquivos com esse nome, porque toda primeira aula de R que eu dou, eu crio isso. Então eu vou aqui no meu script, eu vou chamar de meu primeiro script e vou usar uma sigla de Aprendendo Ensinando R, AER, porque aí eu vou lembrar. O seu você pode salvar como meu primeiro script, que tá valendo, tá? Esse vai ser um arquivo com extensão .r, ele é um arquivo
que se você quiser, você pode abrir ele pelo bloco de notas, o bloco de notas consegue abri-lo, mas normalmente você vai abri-lo pelo RStudio mesmo. Vou clicar em salvar, ele salvou, tá aí. Gente, vocês estão usando o R. Ai, Marcos, mas eu só fiz umas operaçõezinhas matemáticas bestas. Não se preocupem, porque na próxima aula vocês vão começar a entender o funcionamento do R e a gente vai aprender na próxima, não sei se vai ser em uma ou em duas, eu ainda não sei se eu vou dividir em duas ou vou condensar em uma só. Vocês vão aprender duas coisas fundamentais para que a pessoa aprenda a usar o R. Vocês vão aprender o que é uma função e o que é um objeto. Quando vocês aprenderem essas duas coisas, vocês estão com a proverbial faca e o proverbial queijo na mão. Eu sou mineiro, tá? Gosto de queijo. Vocês vão estar com a faca e o queijo na mão para trabalhar com R, porque sabendo o que é uma função e sabendo o que é um objeto, olha, o resto é detalhe. Sem exagero, juro para vocês que vocês vão estar preparados para utilizar o R. Beleza? Então, eu vou parar daqui. Qualquer coisa, vocês continuam daí direto para a próxima aula e a gente vai seguindo. Na próxima aula, eu vou continuar a trabalhar com esse script. Então, esse meu primeiro script, quando você for baixá-lo do site, se você quiser baixá-lo do site, ele vai ter mais linhas já do que ele está aqui, porque ele vai ser avançado ainda para mais algumas informações básicas. Beleza? Joinha, joinha? Então tudo certo, pessoal. Vamos seguindo, vamos aprender mais R e a gente se vê na próxima aula. Valeu!